Olá, estudante! Hoje é dia de dar um passo importante na sua preparação para a Olitef. Esse aulão foi preparado com base nas provas anteriores e nos simulados disponibilizados pela Olitef para que você tenha em mãos exatamente o que precisa. Então, foco total, essa é a oportunidade de revisar, aprender e fortalecer sua confiança para essas Olimpíadas. Vamos juntos nessa conquista. E vamos começar a falar do primeiro macrotema da Olitef, que é a educação financeira básica. Vamos começar entendendo os 4 conceitos que aparecem muito nas notícias, mas que também fazem parte da nossa vida. A Selic, o Copom, a inflação e o IPCA. A Selic é a taxa básica de juros do Brasil, a mais importante da nossa economia. Ela que influencia o quanto pagamos de juros no cartão de crédito, nos empréstimos, mas também o quanto podemos ganhar nos nossos investimentos. Quem decide a Selic é o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, que se reúne a cada 45 dias para analisar a situação da economia. E por que essa taxa é tão importante? Porque ela é usada para controlar a inflação, que é o aumento geral dos preços. Quando a inflação está alta, as coisas ficam mais caras e o poder de compra do nosso dinheiro diminui. Mas como saber se a inflação está subindo ou descendo? E é aí que entra o IPCA, que é o índice oficial que mede a variação dos preços. Então, resumindo, o Copom ele ajusta a Selic para tentar controlar a inflação medida pelo IPCA. Esse é o coração da política econômica do Brasil. Agora vamos falar de algo que muda a vida de qualquer pessoa, que é o orçamento mensal. O orçamento é como um mapa do dinheiro, mostra para onde ele vai e ajuda a gente a não se perder. Sem orçamento é como andar num labirinto no escuro. O dinheiro some e a gente nem sabe como. Com o orçamento, a gente consegue anotar todos os ganhos, os gastos, planejar antes de gastar, evitar dívidas, evitar desperdícios, controlar as finanças e conseguimos também atingir os nossos objetivos. Hoje em dia não dá nem para reclamar de dificuldade, porque existem vários aplicativos gratuitos de controle financeiro que ajudam a gente a registrar as nossas despesas, a separar as categorias e até gera gráficos do nosso consumo. Mas se você preferir também, dá para fazer uma planilha simples ou até anotar num papel, numa caderneta. O importante é registrar tudo que você gasta e tudo que você recebe dentro do mês e fazer as contas. E uma outra parte essencial, não dá para gastar tudo que se ganha. Uma regra de ouro é separar o dinheiro em partes. Uma parte deve ir para nossa reserva de emergência. Uma outra parte para o alcance de metas, que pode ser comprar algo que você deseja, fazer uma viagem, estudar ou investir um sonho maior. Só depois de garantir essas duas partes é que vem o consumo do dia a dia. Uma vez que você já montou a sua reserva de emergência, você pode retirar do seu salário uma parte maior para poder investir nas suas metas. Ter um orçamento é ter consciência. Você para de ser levado pelo dinheiro e passa a comandar para onde é que ele vai. E o que é reserva de emergência? A reserva de emergência é o dinheiro guardado para os imprevistos. É como um colete salva-vidas. Você espera nunca usar, mas se você precisar, vai te salvar. Imprevistos acontecem com todo mundo. Uma doença, um acidente, a perda de um emprego ou até mesmo um conserto inesperado no carro, na casa. Por isso, é recomendado ter guardado o equivalente a 3 a 6 meses das suas despesas essenciais. E esse dinheiro, ele precisa estar aplicado em um lugar seguro e que você consiga resgatar rapidamente, como é o caso do Tesouro Selic, que é um tipo de investimento que nós vamos falar daqui a pouco. A reserva não é para gastar com lazer, com viagem, com compras, mas sim com emergências reais,
Quem tem reserva de emergência enfrenta as crises com muito mais tranquilidade. Agora vamos falar sobre meios de pagamento e sobre a história do dinheiro. O dinheiro nem sempre foi como conhecemos hoje. No início, as pessoas faziam o escambo, que é trocavam mercadorias, produtos entre elas. Foi assim que se iniciou o comércio. Depois, utilizaram alguns itens como moeda de troca, e dentre esses itens, um muito importante foi o sal. Ele foi usado como forma de pagamento e foi daí que vem a palavra salário, porque o sal era uma moeda de troca. Com o tempo, surgiram as moedas metálicas, depois o papel moeda, e hoje nós temos os meios digitais, como os cartões, transferências, o Pix. A evolução do dinheiro mostra como a sociedade foi se organizando para facilitar as trocas e o crescimento da economia. Vamos falar sobre o Sistema Financeiro Nacional, que é o conjunto de instituições e regras que organizam o dinheiro no Brasil. Ele inclui os bancos, as corretoras de valores, a Bolsa de Valores, que é a B3, e o Banco Central. A função do Sistema Financeiro Nacional é garantir que o dinheiro circule com segurança, fiscalizar o sistema e organizar a economia. Sem ele, seria como ter um jogo sem regras, seria um verdadeiro caos. É graças ao Sistema Financeiro Nacional que o dinheiro flui de forma organizada pelo país. PIB e relação com a economia. O PIB, que é Produto Interno Bruto, é a soma de todos os bens e serviços produzidos em um país durante um período. Se o PIB cresce, significa que a economia está aquecida, gerando mais empregos e oportunidades. Se o PIB cai, a produção está baixa, então pode indicar uma crise e isso gera desemprego. Por isso, o PIB funciona como um termômetro da economia, mostrando se ela está saudável ou não. Além do Brasil, os outros países também calculam e determinam o PIB. A função dos bancos. Os bancos possuem várias funções, dentre elas, guardar o dinheiro com segurança, mas também oferecer crédito para quem precisa, disponibilizar investimentos para quem quer emprestar o dinheiro, intermediar pagamentos e transferências, ou seja, eles não são apenas cofres, mas são grandes intermediários que fazem a economia funcionar. Estudando a Olitef, eu percebi que haviam questões em que falava que o jovem pode atingir metas e pode realizar renda. Ele já pode começar a pensar em arrecadar dinheiro para atingir suas metas. E aí foram dadas algumas alternativas, tais como a venda de talentos, música, artesanato, culinária, fazer pequenos serviços na vizinhança, como lavar um carro ou passear com um cachorro, vender roupas ou objetos que você não usa mais em bazares, brechós. Começar cedo com uma renda extra ajuda não só no bolso, mas também no aprendizado sobre responsabilidade e independência financeira. E aí, existem algumas dicas para evitar as compras por impulso. Isso é um tema muito abordado também na Olitef. E dentre elas, temos aqui: faça uma lista antes de sair de casa e compre apenas o que está nela. Evite navegar em sites ou lojas online sem necessidade. Pergunte a si mesmo: eu realmente preciso disso? Leve apenas o dinheiro necessário, evitando o cartão de crédito em algumas situações. Desconfie de promoções imperdíveis. Nunca compre só para se sentir melhor. Procure outras formas de lidar com o estresse. Cada vez que você vence uma compra por impulso, está mais perto de realizar metas maiores. E o papel do Banco Central é o assunto aqui do próximo slide. O Banco Central é como o chefe do dinheiro no Brasil. As suas funções principais são controlar a quantidade de dinheiro em circulação,
definir a taxa Selic para controlar a inflação, garantir que os bancos sigam as regras e sejam seguros, emitir o dinheiro que usamos, manter a estabilidade da economia para evitar crises. Sem o Banco Central, não haveria organização no sistema financeiro. E por que começar a poupar e investir cedo é tão importante? Esse é um dos pontos mais poderosos da educação financeira. Começar cedo. Isso acontece por causa dos juros compostos, o famoso juros sobre juros. Quando você investe, o dinheiro rende. E no mês seguinte, esse rendimento também passa a render. Então, o crescimento é como uma bola de neve positiva. Quanto mais cedo começar, mais tempo seu dinheiro terá para crescer. Exemplo, se você guardar R$50 por mês desde os 15 anos de idade, pode render muito mais do que começar a guardar R$200 por mês só aos 30. Ou seja, o tempo é o maior aliado dos investimentos. Começar cedo, mesmo que sendo pouco, mas com consistência, isso faz o dinheiro trabalhar por você. Agora vamos falar sobre gastar. Quando é que vale a pena gastar? Precisamos aprender sobre isso. Nem todo gasto é ruim. Alguns são investimentos em você mesmo. Então, vale a pena gastar com ferramentas e equipamentos de trabalho, porque ajudam a gerar mais renda. Há pessoas que fazem artesanato e precisam comprar ferramentas para depois vender aquelas peças. Moradia, que não é o caso aqui dos jovens, geralmente. E educação e qualificação. Cursos, livros, treinamentos, cursos preparatórios, tudo isso faz com que as portas se abram no futuro. Resumindo, gasto bom é aquele que traz retorno, seja para ganhar mais, viver melhor ou aprender mais. Gasto ruim é aquele que não gera benefício duradouro. Agora finalizamos o primeiro macrotema e vamos iniciar o segundo, que é renda fixa. Agora que você já entendeu como fazer seu orçamento mensal, sobre reserva de emergência, sobre a questão de evitar gastar por impulso, então falta você entender o que fazer com esse dinheiro que você conseguiu separar do seu orçamento para poder realizar, atingir as suas metas e objetivos. Então você precisa investir esses valores. Como? Existem duas formas, através da renda fixa ou da renda variável. A renda fixa é o segundo macrotema da Olitef. Renda fixa é um tipo de investimento em que você sabe ou consegue ter uma ideia de quanto vai ganhar. Então, o nome já lembra, né? É fixo. Você já tem uma ideia bem próxima do valor que você vai conseguir resgatar. E na renda fixa, a gente fala muito de rentabilidade, que é basicamente o quanto o seu dinheiro vai crescer ao ser investido. E existem três tipos principais. Pré-fixada, você já sabe antes de investir quanto vai receber no final. Exemplo, investir R$100 e saber que em um ano vai ter 110. Pós-fixada, o rendimento depende de algum índice ou taxa, como a Selic ou CDI. Você só vai saber o valor exato no final, quando chegar a data do vencimento daquele investimento e você for resgatá-lo. Híbrida, mistura os dois. Parte do rendimento é fixa e a outra parte varia de acordo com a inflação ou outro índice. Um exemplo, Tesouro IPCA mais 5% ao ano. Esse tipo de investimento rende os 5%, que é a parte pré-fixada, e o IPCA, que é a parte pós-fixada. E daqui a pouco você vai entender direitinho o que é Selic e CDI, como eu mencionei no exemplo anterior. Resumindo, pré é a certeza, pós depende do resultado da taxa e híbrido mistura os dois. Agora, os tipos de risco e investimento.
Vamos falar dos tipos de risco. Todo investimento tem algum tipo de risco. Na renda fixa, temos principalmente 3. Risco de liquidez, que é a dificuldade de transformar o investimento em dinheiro rápido. Exemplo, você aplica hoje, mas só pode resgatar daqui a meses ou anos. Então, quando o investimento tem alta liquidez, significa que você consegue retirar, transformar o seu investimento em dinheiro novamente mais rápido, às vezes até no mesmo dia. E quanto menor a liquidez, mais difícil é de você transformá-lo em dinheiro novamente. Geralmente você precisa respeitar o prazo que foi pré-determinado. Risco de mercado. Mudanças na economia podem afetar o valor do investimento. Então, essa questão do risco do mercado é mudanças no valor do investimento. E o risco de crédito é o risco de quem pegou o seu dinheiro não pagar de volta. É o famoso calote. Um exemplo, você fez o investimento de um CDB, você emprestou o seu dinheiro a um banco e esse banco faliu, quebrou. Então, isso é risco de crédito. É importante conhecer cada risco antes de investir para não ser pego de surpresa. Importante, todo investimento tem risco. Essa frase precisa ficar gravada. Não existe aplicação totalmente livre de risco. O que muda é o nível de risco. E vale lembrar que, em geral, quanto maior o risco, maior também pode ser o retorno, mas também maior pode ser a perda. Por isso, nunca invista sem entender qual risco você está correndo. Vamos falar agora sobre o FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos. E ele funciona como um seguro para o seu dinheiro em bancos. Ele garante até R$250 mil por pessoa. E se você investiu, por exemplo, 10 mil em um CDB e o banco quebrar, o FGC devolve esse dinheiro para você. Isso dá mais tranquilidade para investir em produtos de renda fixa. Então, resumindo, o FGC é uma rede de proteção para o seu dinheiro que foi aplicado em bancos. E o que é CDI? O CDI, Certificado de Depósito Interbancário, é uma taxa usada entre os bancos quando eles emprestam dinheiro uns para os outros. Então, eles têm essa taxa de juros que eles cobram entre si. E por que isso tem a ver com a gente? Porque o CDI, ele serve como referência para investimentos. Por exemplo, quando você ouve que um CDB rende 100% do CDI, significa que ele vai seguir essa taxa como referência. Então, o CDI é um termômetro usado no mercado bancário para calcular quanto os investimentos vão render. Tipos de investimento. Agora nós vamos ver quais são os tipos de investimento em renda fixa. Primeiro, CDB, Certificado de Depósito Bancário. Também pode ser chamado de RDC, que é Recibo de Depósito Cooperativo, quando for uma cooperativa de crédito, ao invés de um banco. Você empresta dinheiro para esse banco ou para essa cooperativa de crédito e recebe juros em troca. Pode ser liquidez diária, ou seja, você consegue retirar o seu investimento, transformá-lo em dinheiro qualquer dia, diariamente, qualquer dia útil, ou pode ter um prazo definido. Segundo tipo, LCI, Letra de Crédito Imobiliário, ou LCA, Letra de Crédito do Agronegócio. O seu dinheiro vai financiar imóveis ou agronegócio. Terceiro tipo de investimento, debêntures. Nesse caso, você empresta dinheiro por uma empresa privada, não é banco, é outro tipo de empresa, e recebe juros. Normalmente, rendem mais, mas também tem mais riscos, porque dependem da saúde financeira da empresa. E o quarto tipo de investimento em renda fixa é o Tesouro Direto. Aqui você empresta dinheiro para o governo federal
é considerado um dos investimentos mais seguros do país. Cada um tem suas características, prazos e rentabilidades, mas todos se encaixam na renda fixa. No Tesouro Direto, existem diferentes títulos para você poder escolher. Existe o Tesouro Selic, que é pós-fixado e rende conforme a taxa Selic. Tem alta liquidez e é ótimo para reserva de emergência, pois você pode retirar esse investimento, transformá-lo em dinheiro qualquer dia útil. Por isso, alta liquidez. Tesouro IPCA+, ele é híbrido, ele tem os dois tipos de rentabilidade. Ele tem uma taxa fixa, mais o IPCA, que seria a inflação. É ideal para quem quer proteger o dinheiro da perda do poder de compra no longo prazo. Tesouro pré-fixado. Você já sabe exatamente quanto vai receber no vencimento. Bom para quem acredita que os juros vão cair no futuro. E aí você vai manter uma taxa alta de rentabilidade até chegar a data de resgate desse investimento. Tesouro Renda Mais, voltado para a aposentadoria, para complementar a aposentadoria. Ele tem foco em acumular patrimônio e gerar renda no futuro. Nesse tipo de tesouro, o investidor aplica mensalmente um valor e, ao se aposentar, ele recebe o valor acumulado em parcelas mensais, que são pagas ao longo de 20 anos a partir da data de vencimento do título. Tesouro Educa Mais, pensado para financiar educação, como cursos ou faculdade. Incentiva a guardar dinheiro para investir nos estudos. E como que ele funciona? O Tesouro Educa Mais, ele funciona em duas fases. Uma que é de acumulação, onde você investe com o objetivo educacional, e a outra fase que é de conversão, onde o valor é pago novamente para você em 60 parcelas mensais, ou seja, durante 5 anos, a partir da data de vencimento escolhida no momento em que você realizou a aplicação. Ou seja, o Tesouro Direto, ele tem opções para diferentes objetivos, curto, médio e longo prazo. Vamos falar agora sobre ordem de risco, porque foi um tema que eu observei nas avaliações da Olitef. Qual é a ordem de risco de investimento entre esses títulos de renda fixa? O Tesouro Direto, ele é o título considerado mais seguro, pois ele tem garantia do Tesouro Nacional, ou seja, do governo federal. Em segundo lugar, vem o CDB, que é esse onde você empresta o dinheiro para os bancos. Ele, em geral, possui garantia do FGC, até o limite de 250 mil. Em terceiro, mas ocupando aí praticamente a mesma posição do CDB, seria LCI e LCA. Eles também são emitidos por instituições financeiras e também tem cobertura do FGC. E por último, debêntures, que são os títulos emitidos por empresas, que não são bancos nem governo. Esses não têm garantia do FGC. O risco varia conforme a empresa que emitiu. Por isso, debêntures são mais arriscados do que os outros que falamos anteriormente. Agora estamos quase chegando ao final desse aulão e vamos falar da renda variável, que é aquele outro tipo de investimento que podemos realizar e que é o terceiro macrotema da Olitef. Diferente da renda fixa, aqui você não sabe exatamente quanto vai ganhar, porque os preços podem subir ou cair de acordo com o mercado. É como uma montanha russa. Em alguns momentos você sobe e tem grandes ganhos, mas em outros pode cair e perder parte do valor investido. Por isso, a renda variável dá mais emoção, mas também exige mais conhecimento e preparo. Quem investe aqui precisa aceitar correr risco e em troca de possibilidade de maiores lucros. Antes de entrar em renda variável, é essencial conhecer o perfil do investidor, que mostra como cada pessoa lida com o risco.
Ela pode ser conservadora. A pessoa conservadora, ela prefere segurança, mesmo que o ganho seja menor. Geralmente, são pessoas que investem somente em renda fixa. E a pessoa moderada é aquela que aceita correr algum risco em troca de mais rentabilidade, mas costuma equilibrar renda fixa e renda variável. E o perfil arrojado é o investidor que aceita correr risco alto em busca de maiores retornos. Ele investe mais em ações e fundos da bolsa. Saber o seu perfil é fundamental para não entrar em investimento que tire o seu sono. Investimento tem que dar retorno, não dor de cabeça. Vamos falar agora de alguns conceitos importantes e que todo investidor precisa entender. Primeiro, o que é a B3? É a Bolsa de Valores do Brasil. É a única bolsa de valores que existe no nosso país. O local onde as ações e outros ativos são comprados e vendidos. Funciona como um grande mercado, só que online. Corretora de valores. São empresas que fazem a ponte entre você e a B3. É por meio delas que você abre conta, acessa plataformas, compra e vende as ações, ETFs, fundos imobiliários, entre outros. Então, a B3 é o mercado e a corretora é a porta de entrada para esse mercado. Tipos de investimento em renda variável. Na renda variável, existem várias opções de investimento. Primeiro, vamos falar das ações. São pequenas partes de empresas. Você pode ganhar com a valorização da ação e também com dividendos. Você compra uma parcelinha daquela empresa. E algumas empresas dividem os lucros, que são os dividendos, com os acionistas, de maneira proporcional. Então, depende de quantas ações você comprou daquela empresa. Segundo tipo de investimento seriam os fundos imobiliários, os FIIs. Eles permitem investir em imóveis sem comprar o imóvel inteiro. Quem investe recebe aluguéis proporcionais ao valor aplicado. Então, dependendo de quantas cotas de FIIs você comprou, você vai receber mensalmente o aluguel daquele fundo. Outro tipo de investimento, ETFs. São os fundos que copiam os índices da bolsa, como a Ibovespa. É uma forma de investir em várias ações de uma vez só. É como se fosse uma cesta de ações. BDRs são recibos que representam ações de empresas estrangeiras, como a Apple, Google, Amazon. Você compra em reais na B3 e acompanha o desempenho dessas empresas internacionais. Seriam as cestas também de ações, porém de ações estrangeiras. Esses investimentos dão acesso a diferentes formas de renda variável, com prazos e riscos diferentes. Uma palavra-chave para investir é diversificação. O que significa? Significa não colocar todo o seu dinheiro em um único tipo de investimento. E por quê? Porque isso faz reduzir os riscos. É como montar um time de futebol. Cada jogador tem uma função diferente. Se ele não vai bem, o time todo não perde. Nos investimentos é igual. Diversificar é ter parte em renda fixa, parte em ações, parte em fundos, equilibrando segurança com rentabilidade. Assim, se um investimento cair, os outros podem compensar aquela perda. E o que seria índice Ibovespa? O Ibovespa é o principal indicador da Bolsa de Valores do Brasil. Ele mostra, em média, como estão as ações das maiores empresas do mercado. Se esse índice sobe, o Ibovespa sobe, significa que o mercado está aquecido, as ações estão se valorizando. Se ele cai, mostra que o mercado está em queda. Resumindo, então, o Ibovespa é como um boletim da Bolsa, um termômetro, que indica se a renda variável no Brasil está bem ou mal. Você chegou até o fim, estudante. Isso mostra a sua dedicação e o quanto está comprometido com o seu futuro.
Cada minuto de estudo agora é um investimento em você mesmo. E essa confiança vai fazer diferença na hora da prova. Continua firme, porque você tem tudo para alcançar grandes resultados. Nos vemos no próximo vídeo.